Muito boa noite, senhores vereadores, boa noite aos nossos servidores, servidoras, aos nossos colaboradores, aos cidadãos que nos acompanham hoje pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a nossa 18ª sessão ordinária do ano de 2024. Eu passo a palavra ao nosso segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Muito obrigado, vereador João Tomé. Dando continuidade aqui, eu peço ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. ANB, 16 de setembro de 2024, ofício número 708/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de ANB, vimos pelo presente externar nossos cordiais cumprimentos e esclarecer um equívoco cometido pelo Departamento de Contabilidade em relação ao empenho 4643 de 2024. Referido empenho foi lançado com a despesa de aquisição de gás, código 1794, ao passo que deveria ter sido lançado como prestação de serviço, código 10170. O equívoco já foi solucionado com o lançamento correto da despesa. Sem mais problemas, apresentamos protestos de elevada estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, prefeito municipal. E anexo seguem as notas aqui e os empenhos dos novos vereadores. ANB, 17 de setembro de 2024, ofício número 714/2024, referente à resposta ao requerimento número 52/2024. Pelo presente, ter nossos cordiais cumprimentos. Em resposta ao requerimento epígrafe, vimos por meio do presente expor o que segue. O Departamento de Educação se manifesta sobre o programa PDE, Programa de Dinheiro Direto da Escola. 1. Todas as escolas possuem APM, Associação de Pais e Mestres, aberta e efetuaram o cadastro. E o Departamento de Educação mantém os dados atualizados no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 2. Segue em anexo o extrato das escolas, porém, cabe ressaltar que, no momento, a EMEI Maria Aparecida Carrara, Dona Azusa, se encontra em processo de abertura de CNPJ. 3. Nada mais para esclarecer. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, prefeito municipal. Em anexo aqui temos os cadastros das unidades executoras do município. ANB, 25 de setembro de 2024, ofício número 723/2024, referente à resposta ao requerimento número 51/2024. Excelentíssimos senhores, pelo presente ter nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos o seguinte: o relato de falta de medicação a ser fornecida para a população não corresponde à realidade. Nosso município é conhecido pelo amplo atendimento da população quanto ao fornecimento de medicação. Há especial preocupação da gestão em manter tal atendimento. Salientamos que, às vezes, os medicamentos que ficam em falta são os do RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Medicamentos que são fornecidos pelo governo e, às vezes, demoram na logística de entrega e fornecimento. Com isso, nem sempre conseguimos realizar a compra antecipada dos mesmos. Informamos que 100% dos valores das emendas parlamentares foram utilizadas conforme padronizadas, uma parte para pagamento da empresa que presta serviço de médico junto à municipalidade, outra para aquisição de medicamentos e insumos, como se pode constatar pelo portal de transparência do município de ANB.
Informamos ainda que as empresas que forneceram ou estão fornecendo medicamentos e insumos hospitalares são as seguintes: Nova Brasil Distribuidora Comercial Limitada e a Atlas Equipamentos e Serviços de Alta Qualidade Limitada, ambas vencedoras dos processos licitatórios. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 724/2024, ilustríssimos senhores vereadores, Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Abud, Marco Paulino da Silva, Rodrigo Elias Pinto e João Tomé Filho, referente ao requerimento número 55/2024. Por meio do presente, em resposta ao documento acima indicado, tenho a informar tempestivamente que 1. Todas as respostas aos questionamentos informados ao referido documento estão disponíveis mediante simples consulta ao site do Tribunal de Justiça, eis que o processo em referência 0000614552023-8260145 é público e de livre acesso de qualquer interessados. 2. Independentemente dessa informação, passo a responder os questionamentos um a um. 1. Qual o valor fixado em sentença judicial com relação à indenização do imóvel? Conforme a sentença proferida em 30 de novembro de 2009, foi fixado o valor de R$ 110.597,65, acrescido do valor dos aluguéis, correção monetária, juros compensatórios e juros moratórios. 2. O valor de R$ 1.300.000 cobrado pela família Andrade está de acordo com o cálculo feito pelo perito da Prefeitura? Os valores cobrados pelos requerentes serão analisados pelo Poder Judiciário, sendo que a municipalidade, em defesa judicial, recentemente protocolada no processo de cumprimento de sentença, apresentou os cálculos que entendeu devidos, instaurando-se naturalmente o devido contraditório. Contudo, não podemos afirmar se estão de acordo com o título executivo, pois se trata de matéria técnica ainda a ser dirimida pelo perito judicial. 3. Qual será o procedimento adotado em relação às reformas realizadas no imóvel em comento? Será feita alguma compensação financeira à família Andrade por essas melhorias ou há outro tipo de acordo estabelecido? Importante destacar que a desistência da desapropriação é no momento precária, sem qualquer definitividade, eis que dependente de parecer favorável do Ministério Público e acolhido do Poder Judiciário. Trata-se, pois, de decisão de gestão de governo baseada em critérios de conveniência e oportunidade, bem como em amparo legal e jurisprudencial, que privilegia e protege o interesse público primário, as contas públicas e a moralidade administrativa. O imóvel sofreu algumas alterações, as quais podem vir a ser consideradas como acréscimo ou decréscimo, tudo a depender de futura avaliação judicial, que deverá dirimir se haverá ou não compensação financeira, inexistindo qualquer acordo direto com os requerentes, justamente em estrito respeito aos vetores da legalidade, da publicidade e da moralidade administrativa. 4. No cálculo realizado pelo perito, ficou estabelecido que a família Andrade deveria devolver algum valor à Prefeitura? Se sim, qual o montante e qual o status dessa devolução? Conforme já citado acima, o município impugnou procedimento
de cumprimento de sentença instaurado pelos requerentes. Nessa defesa, a municipalidade apresentou o cálculo que entendeu devido, realizado por um período contábil, cujo valor indenizatório seria inferior ao apresentado pelos exequentes. Também, conforme já narrado, nosso pedido principal é pela desistência da desapropriação, eventual devolução, levantamento de valores depositados no processo ou mesmo pagamento adicional. Será promovido apenas após a elaboração de conta pelo perito do juízo, parecer do Ministério Público e decisão legal. 5. Existe documentação ou relatório detalhado sobre o processo de desapropriação, incluindo o histórico de depósito feito pela Prefeitura à família Andrade? Todo e qualquer depósito feito após a instauração da ação de desapropriação foi realizado dentro do processo judicial em conta vinculada ao juízo. Ou seja, nenhum valor foi direcionado para a família Andrade, com parecer sugerir o questionamento. Toda documentação referente ao caso registra-se, está inserida no processo principal de desapropriação, também de acesso público. 6. Quais foram as justificativas apresentadas pela Prefeitura para a devolução do imóvel ao proprietário original após 18 anos de uso para fins públicos? Houve algum parecer técnico ou administrativo que fundamento essa decisão? Tal qual destacado no item 3, trata-se de uma decisão precária, dependente para sua efetivação do parecer do Ministério Público e da decisão do Judiciário, baseada em critérios de conveniência e oportunidade, bem como em amparo legal e jurisprudencial que privilegia e protege o interesse público primário e as contas públicas e a moralidade administrativa. Dito isso, também, como consta no processo judicial e a linha do que destaquei acima, a decisão fora baseada em parecer contábil, insuficiência de caixa para arcar com a eventual condenação, e administrativo, existência de inúmeros imóveis públicos em desuso. Documento esses, vale lembrar, acostados ao processo judicial e, portanto, de acesso público. 7. Foi realizado estudo de impacto da devolução do imóvel na administração municipal? Há planos para realocar os órgãos e departamentos que estavam localizados no imóvel devolvido. Como registrado acima, trata-se de uma decisão precária, dependente do parecer do Ministério Público e da decisão do Judiciário, ou seja, apenas diante de uma absoluta segurança jurídica é que se passaremos a tomar medidas mais concretas quanto à realocação de órgãos e departamentos. Podemos afirmar, porém, que o impacto quanto à devolução do imóvel é positiva e obedece aos princípios constitucionais administrativos, especialmente ao princípio da eficiência. Quanto ao departamento que se utilizava do imóvel, de tudo que pudermos constatar, o imóvel é de mal utilizado, com salas ociosas, onerando ainda mais... Acho que é mais, não é? Onerando ainda mais os cofres públicos. 8. A devolução desse imóvel é um caso isolado ou há outros procedentes similares envolvendo a Prefeitura? Quais são as políticas e procedimentos gerais da Prefeitura em relação à desapropriação e devolução de imóveis? Trata-se do único caso relacionado ao tema que tomei contato durante a minha gestão, portanto, trata-se de procedimento novo, sem precedentes. 9. Outras informações pertinentes para esclarecer o solicitado. Registro minha compreensão pelo papel fiscalizatório desempenhado pelos senhores mediante o documento que acabo por responder e os parabenizo por exercê-lo de forma profissional dentro da legitimidade democrática que nossos cidadãos lhe conferiram. Cordialmente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal.
Ofício número 712/2024, AEMB 17 de setembro de 2024. Senhor Presidente, tenha presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência, incluso o projeto de lei complementar número 10/2024, que altera a lei complementar número 1046 de 1985, para incluir atribuições do emprego de pedreiro e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 2, do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 10/2024, de 17 de setembro de 2024. Altera a Lei Complementar número 1046, de 1985, para incluir atribuições do emprego de pedreiro e da outras providências. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Gembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a Lei Complementar número 10.046, de 20 de agosto de 1985, para incluir as atribuições do emprego de pedreiro, a carga horária e a escolaridade, como anexo 1, que passa a ser as seguintes. Anexo 1. Atribuições de emprego de pedreiro. Organizar e preparar o local de trabalho, especificando e calculando os materiais a serem utilizados na obra, carregar e descarregar materiais para e no canteiro de obras, selecionar as ferramentas e os equipamentos, selecionar o equipamento de segurança e usá-lo adequadamente, construir fundações, construir gabaritos para a locação da obra, cavar local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, preparar o concreto e aplicá-lo nas fundações, construir as estruturas de alvenaria, esquadrejar as alvenarias, preparar argamassa para assentamento, aprumar, nivelar e alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados e outros materiais, concretar pilares, pilaretes e lajes, aplicar revestimentos e contrapisos, executar trabalhos de alvenaria, reboco e acabamento, fazer assentamento de marcos de portas, janelas, cerâmicas, pedras, ladrilhos e outros, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas, operar betorneiras, executar serviços de pedreiro em geral, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico. Forma provimento mediante aprovação em concurso público, carga horária 40 horas semanais, escolaridade ensino fundamental completo. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. AEMB 17 de setembro de 2024, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, com a presente submetemos à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei propõe que a regularização das atribuições de emprego de pedreiro com a criação das respectivas atribuições. A proposta busca regularizar a lei que criou o emprego público, cuja atribuição do referido emprego é necessária, assim como a fixação da carga horária e da escolaridade. Vale registrar que a administração pretende realizar concurso público em breve, sendo necessário que as atribuições dos empregos estejam regularizadas. Portanto, senhor presidente e nobres edis, pela importância do incluso projeto, estamos à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais, visando aprimorá-lo, ao final vê-lo aprovado. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Encerramos a matéria do Executivo, presidente.
Muito obrigado, vereador Tiago Beca. Dando continuidade, eu peço ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Por favor, vereador. Requerimento de retirada de proposição. Requeiro, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno, retirada de emenda modificativa número 1/24, ao projeto de lei número 29, de 29 de agosto de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2025 e da outras providências. Plenário Guilherme Terni, 27 de setembro de 2024, Rodrigo Elias Pinto, vereador. Emenda modificativa número 2/2024, de 27 de setembro de 2024, ao projeto de lei número 29/2024, de autoria do Executivo Municipal, ao qual estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2025 e da outras providências. Artigo 1º. Altera-se o artigo 25 do projeto de lei número 29, de 29 de agosto de 2024, passando a ter a seguinte redação, onde se lê, artigo 25, nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988 e do artigo 7º, inciso 1, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de 18%. Passe-se a ler, a ser, artigo 25, nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988 e do artigo 7º, inciso 1, da Lei Federal 4.320, de 1964, a lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de 10%. Plenário Guilherme Terni, 27 de setembro de 2024, Rodrigo Elias Pinto, vereador, MDB. Indicação número 62/2024, vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de ser instalado o braço de luz no poste localizado na rua Professora Hilda Erling de Oliveira. Justificativa. Tal solicitação é uma reivindicação dos moradores locais e é essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores e transeuntes da região, especialmente durante a noite. Plenário Guilherme Terni, 27 de setembro de 2024, Rodrigo Elias Pinto, vereador. Eu não li hoje ainda. Moção de louvor número 1/2024, vereador autor Antônio Marcos da Silva. Apresento à mesa diretora, ouvido plenária e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de louvor ao senhor Márcio Binelli, supervisor da UTD Tietê, da Neoenergia Electro, com base no artigo 165, parágrafo 5, inciso 5, do Regimento Interno, pela presteza e empenho em prestar os esclarecimentos necessários durante as constantes faltas de energia que vem afetando o nosso município. O município de Anhembi tem enfrentado constantes faltas de energia elétrica que impactam diretamente a qualidade de vida da nossa população. Em meio a essas dificuldades, o senhor Márcio Benelli se destacou pelo comprometimento e presteza em prestar os esclarecimentos necessários à comunidade. Sua atuação diligente tem sido fundamental para informar e orientar os cidadãos sobre as causas e as previsões de normalização do serviço, demonstrando um notável empenho em mitigar os transtornos causados pelas interrupções de energia. Reconhecemos a importância do trabalho realizado pelo senhor Márcio, que, com sua dedicação e profissionalismo, tem contribuído para a transparência e a confiança entre a neoenergia elétrica e a população de nosso município. Diante exposto dessa Câmara Municipal, declara seu louvor ao senhor Márcio Benelli e expressa sua gratidão pelo importante serviço prestado à comunidade,
Que sua dedicação sirva de exemplo para todos os profissionais que atuam em nosso município. Plenário na Interne, 25 de setembro de 2024, Antônio Marcos da Silva, vereador. Moção de pesar número 6/2024, de 17 de setembro de 2024. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Basques, João Tomé Filho, Luiz Felipe Evaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio de Beca. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Hilo da Silva Quadros, ocorrido na data de 31 de agosto de 2024, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 4 e artigo 166 do Regimento Interno. O senhor Hilo dedicou e trabalhou muitos anos de sua vida nas escolas do nosso município, sempre com comprometimento e amor ao que fazia. Sua atuação como funcionário exemplar e sua generosidade inabalável deixaram uma marca indelével na comunidade escolar e em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Alegre e sempre disposto a ajudar, Hilo conquistou o carinho e o respeito de colegas, alunos e pais. Sua memória será eternamente lembrada e seu legado de bondade e dedicação continuará a inspirar todos nós. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que confortem nesse tempo. Plenário da Interne, 17 de setembro de 2024, Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Bastos, João Tomé Filho, Luiz Felipe Evaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio de Beca, vereadores. Moção de pesar número 7/2024, de 19 de setembro de 2024. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Bastos, João Tomé Filho, Luiz Felipe Evaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio de Beca. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Scudeler, ocorrido na data de 16 de setembro de 2024, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 4 e artigo 166 do Regimento Interno. Antônio Carlos Scudeler, carinhosamente conhecido como Toninho da Padaria. Toninho foi um comerciante exemplar que dedicou sua vida à sua tradicional padaria, servindo a nossa comunidade com dedicação e amor. Sua trajetória de trabalho árduo e honestidade fez dele um exemplo de integridade e solicitude, sempre pronto para atender seus clientes com um sorriso e um atendimento acolhedor. O legado de Toninho vai muito além de seu negócio. Ele conquistou o coração de todos que o conheceram. Sua generosidade e seu espírito comunitário eram visíveis em cada gesto, tornando a padaria um verdadeiro ponto de encontro e amizade. Nesse momento de dor, expressamos nossas condolências à família e amigos de Toninho, desejando que encontre o conforto nas memórias de um homem que, com seu coração enorme, tocou a vida de tantos. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que confortem nesse tempo. Plenário Guilherme Terni, 19 de setembro de 2024, Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Bastos, João Tomé Filho, Luiz Felipe Evaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio de Beca, vereadores. Moção de pesar número 8/2024, de 19 de setembro de 2024. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Bastos, João Tomé Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio de Beca.
A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Carlos Henrique Nogueira, ocorrido na data de 23 de agosto de 2024, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 4 e artigo 166 do Regimento Interno. Carlos Henrique Nogueira, carinhosamente conhecido como Neno. Neno foi uma figura marcante de nossa comunidade, uma pessoa que viveu com coragem e dedicação, sempre se destacando como um batalhador incansável. Neno foi um trabalhador exemplar, conhecido por sua honestidade, generosidade e disposição para ajudar os outros. Seu coração enorme e sua alegria contagiante deixaram uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua paixão pela vida no campo e seu amor pelo trabalho com gado refletiam sua conexão profunda com a natureza e a tradição rural. Nesse momento de dor, nos unimos para honrar sua memória e reconhecer o legado de amor e dedicação que Neno deixou em nossas vidas, que possamos sempre lembrar de seu sorriso e de sua disposição para enfrentar os desafios com alegria e coragem. Nossos sentimentos à família e amigos, que encontrem conforto e força nesse momento difícil. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem nesse tempo. Plenário Guilherme Terni, 19 de setembro de 2024. Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Bassi, João Tomé Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Marcos Plano da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio Ataidebeca, vereadores. Moção de pesar número 9/2024, de 19 de setembro de 2024. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Basques, João Tomé Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Marcos Plano da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio Ataidebeca. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Bento Pinto de Moura, ocorrido na data de 14 de setembro de 2024, com base no artigo 175, parágrafo único, inciso 4 e artigo 166 do Regimento Interno. Bento Pinto de Moura, carinhosamente conhecido como Bento, foi um funcionário público exemplar ao longo de diversos anos, sempre comprometido com o seu trabalho e com a comunidade. Sua ética e seu coração generoso deixaram uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A solicitude e a disposição em ajudar o próximo o tornaram uma figura querida entre colegas e amigos. Sua memória será sempre lembrada com carinho e respeito por todos que tiveram a honra de conviver ao seu lado. Nesse momento de dor, desejamos que a família encontre conforto nas boas lembranças e no legado de amor e dedicação que Bento deixou. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, não podemos deixar de prestar essa homenagem e abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os conforte nesse tempo. Plenário Guilherme Terni, 19 de setembro de 2024. Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Basques, João Tomé Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Marcos Plano da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio Ataidebeca, vereadores. Moção de pesar número 10/2024, de 19 de setembro de 2024. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Basques, João Tomé Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Marcos Plano da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio Ataidebeca. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Isael Marcelino Barbosa, ocorrido na data de 14 de setembro de 2024, com base no artigo 175, parágrafo único, inciso 4 e artigo 166 do Regimento Interno. Isael foi um vereador batalhador ao longo de sua vida, sempre se destacando por seu caráter honesto, sua dedicação ao trabalho e sua solicitude em ajudar o próximo. Conhecido e respeitado por todos, seu coração generoso e sua disposição em colaborar com a comunidade
deixarão saudades eternas. Nesse momento de dor, a Câmara Municipal se une à família e amigos, rendendo homenagens a um cidadão exemplar que fez a diferença na vida de muitos. Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e respeito. Reiteramos nossos sentimentos e a certeza de que seu legado permanecerá vivo em nossas lembranças. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e abraçar os familiares e amigos com voto de pesar, rogando a Deus que os conforte nesse tempo. Plenário Guilherme Terni, 19 de setembro de 2024, Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Cláudio Aparecido Basques, João Tomé Filho, Luiz Felipe Evaldo Calim Manuel Budi, Marcos Pano da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio de Beca, vereadores. Encerramos a matéria do Legislativo, senhor presidente. Mais uma vez, muito obrigado pela leitura, vereador Tiago Beca. Antes da gente passar para a palavra livre, registrar, hoje tivemos a presença aqui do ex-vereador Raul, a presença também do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Rogerião. Temos aqui a presença de uma forte liderança do município aqui, representante da segurança privada, senhor Carlos Peçanha, popularmente conhecido como Mané do Carioca. Obrigado pela presença mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Só não tenha pressa de escolher a cadeira ainda, por favor. Calma. Muito bem. Vamos passar para a palavra livre, então, vereador? Então, eu peço ao nosso primeiro secretário que proceda à chamada. Registrando hoje a ausência do vereador Felipe Abud, então, na sequência, por favor. A palavra livre está para o vereador Marcos Pano da Silva. Ao vereador Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, a todos os vereadores, a todos que nos acompanham. Na verdade, eu gostaria só de agradecer a todos os vereadores pela assinatura da moção do falecimento do meu pai. Então, só gostaria de deixar formalizado o meu agradecimento a todos e muito obrigado. A palavra está livre para o vereador Rodrigo Elias Pinto. Senhores, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje, eu vou aproveitar esse tempo da palavra livre. A última sessão antes das eleições de 2024 aqui. Então, quero aproveitar e falar já, para depois não falar depois da eleição, que daí pode estar com outros sentimentos variados, né? Mas, primeiro, eu quero agradecer aqui de coração. Eu já fiz uma postagem hoje na rede social, mas hoje eu quero deixar registrado aqui, de coração, agradecer imensamente aqui. Primeiro, o corpo de servidores aqui da Câmara, de servidoras, por toda a parceria, por todo o trabalho. Eu tenho essa visão, que esse período que eu tive como presidente aqui da casa, aqui, eu acho que muitos assuntos a gente conseguiu fazer avançar na Câmara, mas só graças ao corpo de servidores aqui da Câmara aqui. A todos vocês, muito obrigado mesmo. Eu sei que eu não sou uma pessoa de fácil lidar comigo, né? Então, obrigado pela paciência, obrigado pela parceria, obrigado por compreender que aquilo que eu mais queria nessa Câmara aqui é fazer avançar. Logo que eu assumi a presidência da Câmara aqui, quando eu conversei com os funcionários aqui, depois com aqueles que vieram tomar posse, quando a gente realizou o concurso aqui, né, prezar pela instituição, pelo poder legislativo, fortalecer o poder legislativo enquanto instituição. Todos nós aqui somos passageiros, todos nós, alguns com menos tempo, alguns com mais tempo, mas todos nós. O que vai ficar? A instituição, é o poder legislativo. É aquele poder que representa
as angústias, os anseios, as esperanças da nossa população, verdadeiramente. É o elo mais próximo do povo, é o Poder Legislativo Municipal. Eu tenho muito orgulho, durante esses quase 16 anos, de ser representante do nosso povo de Anhembi. Eu tenho muito mais orgulho também, nesse período aqui, ter exercido por 2 vezes o mandato de presidente. E aqui eu agradeço meus colegas vereadores por confiarem em mim essa responsabilidade. É uma grande alegria poder ter essa missão. Agradeço aqui a todos os vereadores aqui, independente de sigla partidária. A convivência nossa aqui teve momentos de embates mais calorosos, mas sempre muito respeitoso. Então agradeço também meus colegas vereadores por esse período de convivência, desse mandato aqui. Logicamente que eu tenho a expectativa de permanecer aqui no próximo mandato. Assim como todos aqueles meus colegas que estão concorrendo à reeleição, meu colega Anísio, companheiro meu, desde o primeiro ano de mandato meu, nós entramos juntos aqui, né, Anísio? O vereador Bia. Entramos juntos aqui, vamos completar 16 anos de Câmara. Agora o Bia se lançou a um novo desafio, ao qual desejo boa sorte. E a convicção de que a gente tem procurado, que eu tenho procurado fazer o melhor possível. Logicamente, a população tem que cobrar a gente mesmo. Se a gente está na vida pública, é porque nós quisermos estar na vida pública. Ninguém forçou a gente estar. E quando a população reconhece na gente, deposita na gente um voto de confiança para estar aqui na Câmara, aqui, nós temos que ser cobrados, nós temos que ter muita tranquilidade em ser cobrado. E principalmente daí, procurar agir sempre com boa fé. Procurar responder aos anseios, defender os interesses do município e do nosso povo. As divergências de opinião é do processo democrático. A gente tem que saber respeitar a opinião divergente, a opinião contrária. Logicamente, que se a gente identificar que os interesses que estão movendo qualquer tipo de ação são aquelas obscuras, aí a gente não pode aceitar. Mas enquanto for uma questão de compreendimento de um assunto ou outro e ter divergência, é plenamente natural. Então, senhores, obrigado mesmo por esse tempo de convivência aqui na Câmara, aqui, aos meus colegas vereadores, mais uma vez, que estão concorrendo à reeleição aqui, ó, boa sorte a todos, né? Alguns mais tempo, alguns menos tempo aqui, eu acredito que agora, aqui na Câmara, aqui, fora o Bia, sou eu que estou com mais tempo aqui, né, Bia? Então, quer dizer, logicamente, a cobrança em cima de mim é maior. E a gente sabe que a cobrança em cima daqueles que estão com o mandato, exercendo o mandato, é grande, né? Hoje são 6 vereadores buscando a reeleição e o Anísio buscando agora uma outra função. Logicamente que nós somos vidraça. São 71 candidatos a vereadores aqui no município, né, salvo engano. 71. Logicamente que 6 são vidraça, os outros vão querer estar ocupando a função nossa. E é democrático, é do processo democrático. Quem vai julgar se nós estamos fazendo um bom trabalho ou não, é o voto popular agora, né? E não necessariamente que aquele que não vier ser eleito não tenha desempenhado bem a sua função. Não necessariamente isso, mas é uma questão de respeitar o voto popular. O papel de fiscalizar, exercer efetivamente o papel de fiscalizador do vereador, incomoda, sim, muitas vezes, políticos que estão mal intencionados. Nós sabemos disso. E nós sabemos que, muitas vezes, um político mal intencionado que está comandando a máquina pública tem várias formas de querer fragilizar a atuação de um vereador que exerce com empenho a sua função de fiscalização. E é por isso que eu falo, o vereador não pode ter medo de ir para o debate. Não pode ter medo de encarar qualquer tipo de questionamento. E a gente sabe que muito tipo de questionamento, muitas vezes, vem embasado de calúnias, de difamação, com a única tentativa de manchar a imagem do parlamentar. Por isso que tem que ir para o embate de peito aberto, arregaçar as mangas e mostrar que realmente está buscando fazer a sua função, cumprir com a sua função.
sem medo, agir com coragem. Vereador não pode vir para a Câmara simplesmente para assinar o livro-ponto e não exercer efetivamente a sua função. E agora nós vamos ser cobrados. Senhores, eu não sei nem como está meu tempo. O Serginho não deu sinal para mim, mas hoje está sobrando até tempo, né? Agradeço aqui a presença também da ex-diretora de esportes aqui, a Bia Félix também, obrigado pela presença. Mas, senhores, acredito que é isso. Hoje não vou me estender muito mais. Obrigado mais uma vez aí por toda a parceria, mais uma vez aos servidores aqui, a todos os servidores aqui, aos nossos prestadores de serviço também, que sem vocês a gente não consegue exercer o nosso mandato, né? Então muito obrigado mais uma vez e vamos em frente. Acredito que até agora todo mundo tenha se dedicado aí a correr atrás. Está chegando o final de semana decisivo aí e que Deus nos abençoe. E vamos seguir a nossa jornada. Tá ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite. A palavra está livre para o vereador Tiago. Eu dispenso a palavra, senhor presidente. Próximo ao vereador Anísio. Ao vereador Antônio Marcos da Silva. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite aos nobres. Presidente, só queria ser breve, como sempre, né? Eu não gasto meus minutos, acho que está até... Está num banco de horas aí, né? Está no banco de horas aí. Então, gostaria aqui de agradecer ao Márcio Binelli, fazendo uma moção para ele de louvor aqui, por ter me atendido, né, pelo WhatsApp sobre as quedas de energias. E ele foi muito pontual, dizendo que a falha não é da Electro, né? Que está acontecendo em toda a região, até a CPFL está com o mesmo problema, que é na geração que vem a energia para a região. Então, não é a culpa dessa vez, né, não tirando a culpa da Electro, né, porque a Electro está deixando muito a desejar aqui os trabalhos com nós aqui. Mas da semana passada, então, ele deixou bem claro para mim que essas quedas vinham da fornecedora, acho que é a Anatel, né, que fornece para eles. Então, ele fala aqui em siglas, né? CTEEP. Então, cheio de siglas aqui, então, ANEEL. Obrigado, valeu. Então, ele deixou aqui bem claro. E outra coisa, deixar para a população que saiba, ele frisa muito que todos que sejam prejudicados façam a ocorrência, façam a reclamação. Ele até mandou aqui para mim todos os contatos, 0800, eu publiquei no meu WhatsApp, tem 0800, tem o WhatsApp, tem SMS e tem o e-mail da Electro. Então, ele frisa sempre, não deixem de reclamar, porque sem ter reclamação, vão achar que está tudo bem. Então, reclamem, tem que reclamar, mas não por Facebook, nem por WhatsApp, tem que reclamar, né, na agência, direto para a agência. Ok? Então, é isso que eu queria falar aqui do Márcio e agradecer ele mais uma vez. E agradecer também a casa pela moção ao Neno, né? Moção de pesar ao Neno, a todos, é lógico. E mais ao Neno, que foi uma indicação minha e que todos assinaram junto. Então, isso aí. E deixar aqui para todos, e fala, presidente, o senhor está errando na conta como alguns candidatos aí, senhor presidente. São 7 mesmo, não são 6. São 2 que estão deixando a cadeira. Bia e Felipe. Os outros estão todos concorrendo. Então, o senhor está errando na conta aí como alguns candidatos aí que tá se perdendo nas contas. Obrigado tá pela correção, vereador Marcos Batista. Exatamente, são 7 mesmo, é verdade. 7 mesmo. Então, é só isso. Desejar boa sorte a todos, não só os que estão aqui, e a todos que estão pleiteando aí. Ao Bia, né, uma nova caminhada aí, Bia. Uma boa sorte, você ao Tião aí, tá? Apesar de estarmos em lados opostos, a gente sempre está junto, né? Sabe disso. Então, abraço a todos, uma boa noite. A palavra está livre para o vereador Cláudio Aparecido Basques. Ao vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, nosso cordial boa noite. Ok?
aqueles que nos acompanham de casa e também em plenário. Louvo a Deus por nós estarmos aqui em mais uma sessão e atípica, né? Diferente, afinal de contas, antecipando aí a eleição, esse momento democrático, esse momento realmente que podemos escolher o futuro do nosso município. Trago comigo uma frase, senhor presidente, o senhor disse bem, em outras palavras, claro, ninguém joga pedra em um cachorro morto. Você já deve ter ouvido esse dito popular. Ou seja, quando incomodamos alguns, é natural sermos criticados. Afinal de contas, o incomodar, na verdade, é simplesmente fazer o nosso trabalho de fiscalização. E quando falamos a verdade também ela incomoda alguns, né? Então, por isso, quero aqui com muito carinho agradecer realmente esta oportunidade deste filho de Anhembi, que alguns até nos acusaram de ser estrangeiros, caímos de paraquedas. Não, somos filhos de Anhembi, minha mãe é de Anhembi, eu louvo a Deus por isso, e aqui nós carinhosamente deixamos o abraço aos nossos queridos anhembienses, agradecendo a oportunidade de fazer esse trabalho por esse período, essa legislatura tão importante. E, de verdade, agradecer a cada vereador, a cada apoio, a cada embate, a cada conversa acalorada, como o senhor disse, e outros nem tantos, mas sempre em pró de uma melhoria para o nosso município, buscando sempre o melhor para o cidadão anhembiense. Por isso, com muito carinho, eu agradeço a cada um, especialmente a Deus, pela oportunidade do dom da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, encerramos a palavra livre. Então. Senhores, uma sugestão minha aqui. A pauta nossa não está tão extensa aqui. Vocês querem fazer um intervalo ou podemos passar direto para a ordem do dia? Vamos para a ordem do dia? Então, tá bom. Deixa eu só verificar aqui rapidinho se nós estamos aqui com toda a relação aqui que vai ser discutida. Está aí, né? Aqui está entrando só do Executivo o PLC 9. Isso. Do Legislativo, o projeto de resolução número 6. E os demais são as moções que foram lidas na sessão. Tiago, você vai me ajudando aqui? Muito bem. Estamos na ordem do dia, vamos para matérias do Executivo, na verdade, matéria do Executivo somente hoje, uma hoje só. Está em discussão o PLC número 9/24, o qual altera o anexo 1 da Lei Complementar 47 de 2005, cria o anexo 1 da Lei Complementar 61 de 2006, cria o anexo 2 da Lei 63 de 2006, altera os artigos 1º e 3º da Lei Complementar 89 de 2008 do município de Anhembi e dá outras providências. É aquele projeto que está incluindo aqui várias descrições e algumas funções aqui. Tá ok? Está em discussão, está em votação. O projeto de lei complementar número 9/24, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado hoje por unanimidade, 7 votos a 0 com uma ausência. Passamos para matérias do Legislativo. Está em discussão o projeto de resolução número 6/24, de autoria da mesa diretora desta casa, o qual dispõe sobre a inclusão dos artigos 44A e 127A e a alteração da redação dos artigos 51, 54, 134, 191, 194 do Regimento Interno da Câmara e dá outras providências. Está em discussão. Senhor, só para ficar registrado aqui, todas essas alterações foram discutidas, porque são sugestões até mesmo dos servidores aqui da casa, aqui nós amadurecemos aqui,
algumas necessidades de adaptação do regimento interno para melhorar o andamento dos projetos aqui, o andamento dos projetos internamente aqui na casa aqui. Tá ok? Principalmente levando em considerações algumas questões apontadas até mesmo pelo Tribunal de Contas. Certo? Alguma dúvida? Passamos então para a votação. Está em votação o projeto de resolução número 6/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 7 votos a 0. Está em discussão. Só um minutinho, por favor. Aqui. Achei. Está em discussão a moção de louvor, número 1/24, de autoria do vereador Marquinho Batista, em homenagem ao senhor Márcio Binelli. Está em discussão. Está em votação a moção de louvor número 1/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Moção aprovada por 7 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 6/24, em função do falecimento do senhor Hilo da Silva Quadros, de autoria coletiva dessa casa, dos membros dessa casa. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 6/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Moção aprovada por 7 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 7 de 2024, pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Scudeler, de autoria coletiva dos membros dessa Casa de Leis. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 7/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Moção aprovada por 7 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 8/24, pelo falecimento do senhor Carlos Henrique Nogueira, de autoria coletiva dos membros dessa Casa de Leis. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 8/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Moção aprovada por 7 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 9/24, pelo falecimento do senhor Bento Pinto de Moura, de autoria coletiva dos membros dessa Casa de Leis. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 9/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Moção aprovada por 7 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 10/24, pelo falecimento do senhor Isael Marcelino Barbosa, de autoria coletiva dos membros dessa Casa de Leis. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 10/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Moção aprovada por 7 votos a 0. Hoje não temos vereadores inscritos para explicação pessoal. Algum vereador aqui, vou quebrar um pouco o protocolo, gostaria de fazer alguma última comentário na sessão de hoje? Não? Então, senhores, mais uma vez aí, muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência e pela dedicação aos trabalhos. Mais uma vez aqui, desejo boa sorte a todos os meus colegas vereadores. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 14 de outubro, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.